Vamos lá, o Maxwell diz o seguinte: bom dia, professor, tudo bom? Me chamo Maxwell, assisti ao vídeo Geopolítica dos Estados Falidos. Tem uma pergunta. No vídeo você comenta que existe um estudo onde diz que na África poderiam se formar mais de 3.000 estados. Aí vem as perguntas. Quem impede que isso aconteça? A formação de mais de 3.000 estados. Existe um órgão que controla os estados ou os estados falidos? A ONU, talvez? Ou algum grupo de pessoas muito poderosas? Desde já agradeço, obrigado. Bom, Maxwell, é o seguinte, não tem ninguém que controla isso. Os países ou os povos decidem criar os seus países. Não tem ninguém dizendo você não pode criar um país. Óbvio que não é simples criar um país, não é fácil você se separar. Porque, aliás, se nós fôssemos criar esses mais de 3.000 estados na África, seriam divórcios. Porque os estados já estão criados. E aqui atrás de mim, deixa eu ver desse lado, ó, vocês estão vendo ali a África e os estados já estão ali. Para virarem 3.000, precisaríamos ter vários divórcios. E esses divórcios não seriam pacíficos, seriam conflituosos, às vezes muito violentos. É isso que a história mostra. Declarações de independência, busca por autonomia. Então não tem ninguém impedindo, mas isso não é um processo fácil e vai ter gente que vai ajudar que isso não aconteça. Existem grupos ou outros países que não vão querer que certos territórios se separem e vão financiar, vão ajudar, vão apoiar politicamente, economicamente aquele país para se manter estável e que não tenha essa fragmentação, porque é muita instabilidade. A formação desses milhões de novos estados ou milhares, seria um caos. Nós teríamos várias guerras, vários conflitos e instabilidade por todos os cantos, porque uma economia globalizada, num mundo globalizado, a instabilidade num lugar, ela começa a se replicar, vai chegando em vários outros e isso vai afetando todo mundo. E não é só a economia, e não é só a conexão da internet, da informação, mas os fluxos migratórios. A crise no Oriente Médio com a Síria causou a crise de refugiados que chegaram na Europa e que causaram crises políticas dentro do sistema europeu, com a ascensão de partidos ultranacionalistas anti-imigração. Percebe que um evento de um conflito que começa com um protesto na Primavera Árabe dentro da Síria desencadeia numa reação gigantesca que a gente pode explicar, por exemplo, o surgimento com cadeiras no parlamento alemão de partidos neonazistas ou até do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Todos esses fatores estão interligados. Então, a criação de 3.000 estados na África seria um grande problema para o mundo. Os países não têm interesse que isso aconteça, o resto do mundo não tem interesse. Mas daí até eles controlarem e dizerem não vai acontecer, tem um longo caminho. Nem a ONU faz isso, não tem essa capacidade, esse poder, essa autoridade, esse braço. Eles não têm braço, ou não tem braço para ficar fiscalizando e não tem força. Em última instância, o que eu explico no vídeo dos Estados Falidos é que você precisa de força. Para organizar uma sociedade, você precisa do uso legítimo da força. Alguém precisa ir lá e usar a força e falar: olha, vocês não vão se separar. Tropas, soldados em território. E vários países não vão também mandar esses soldados para esses territórios. Eu cito naquela aula o exemplo do Black Hawk Down, o filme que conta a história dos americanos na Somália, numa intervenção, numa ação dentro da Somália, e o problema que aquilo virou. Inclusive aquilo é que afeta a participação dos americanos depois para impedir o genocídio de Ruanda. O fracasso do que aconteceu na Somália influencia eles.